Olá, eu sou a Babita. Eu sou a Joana. Bem-vindos Bem-vindos às às Boss Boss Talks. Talks. Bem-vindos a mais uma edição das Boss Talks, desta vez com o tema Q&A a quem? A quem? A Joana Cerqueira Soares! Parece que chegou a minha vez, vamos a isso. E eu não faço Bem, ideia quais é que são as perguntas. diz, não ouvi. Eu não faço ideia quais é que são as perguntas. Yeah, Estou curiosa. em minha defesa, eu disse à Joana, Joana, queres que eu te diga antes? E ela disse, não, deixa estar. Pronto, ok. Então, só para dar um enquadramento geral, porque obviamente as pessoas que perguntaram já te conhecem, mas para quem cai assim de chapuz, gostava que começasses por explicar quem é a Joana. Ui. É assim, a Joana é uma coisa diferente todos os dias, eu acho. Todos os dias não, mas dependendo do momento. É difícil responder a essa pergunta. Eu acho que a maior parte das pessoas, quando fazem essa pergunta, é tipo, Joana, economista de formação, blá, 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 blá", mas eu não gosto nada de responder dessa forma, porque eu não sou isso. Sou muito mais do que isso. Por isso, e só isso estava o tema das Boss Talks, na minha opinião, eu descrever quem é que eu acredito que sou. Ah, mas simplificando aqui esta questão, ah, Pode dizer das duas formas, ou seja, quem é a Joana sim, para a eu não vou maioria das dizer da outra, pessoas. claramente. Claramente. A Joana é uma pessoa apaixonada pela família. Eu sempre fui uma pessoa que deu muito mais valor à família do que a qualquer outra coisa, então sempre foi uma prioridade. Para além disso, eu sou muito ambiciosa, sempre fui. Portanto, eu sonhava ter a minha marca, ganhar muito dinheiro, ser reconhecida, deixar um legado, ter impacto nos outros. É algo que me deixa muito, 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 muito feliz. E posto isto, eu fui à descoberta para ir de encontro a esse estilo de vida que eu gostava, mas obviamente fui influenciada pela sociedade, obviamente, infelizmente, eu acho que há pessoas que não são, eu fui, infelizmente. E fiz um percurso muito Eu acho tradicional. que toda a gente depende em que sociedade é que tu estás. É mais Exato. por aí. Exato, eu estava numa mais tradicional, com uma educação mais tradicionalista, obviamente fizeram tudo o que podiam por mim e que achavam que era o melhor. E a verdade é que se eu voltasse atrás eu faria tudo outra vez. Eu estudei Economia, na Faculdade de Economia do Porto. Quando saí, para além de continuar para mestrado à noite, comecei a trabalhar numa empresa. E foi aí que eu tomei a minha verdadeira decisão na minha vida de eu não quero trabalhar mesmo para um patrão. Agora tenho a certeza absoluta, experimentei, foi bom, mas, mas eu quero mesmo criar algo meu, algo maior. Eu sinto lá no fundo que eu vim a este mundo para algo mais. E se me estás a ouvir e sentes a mesma coisa, faz por isso, luta por isso, porque não é por acaso. E então eu comecei à procura de ideias de negócio, o que fazer, pesquisar na internet, como abrir um negócio, como investir, como ganhar muito dinheiro, como deixar um legado. Ahm, e entretanto recebi uma proposta para fazer dentro de uma empresa, criar o meu próprio negócio, como se fosse um franchising, digamos assim. Eu criar a minha própria equipa de vendas, eu crescer por produtividade, eu trabalhar a minha imagem e semelhança, digamos assim. E foi aí aos 21 anos que começou a minha aventura dentro da indústria de network marketing, com a nossa primeira empresa, que foi onde eu conheci também a Babita. Não só comecei a ter resultados bastante breves, mas também comecei a sentir-me muito realizada. Ou seja, eu, quando fui para mestrado, escolhi a área mais ligada a recursos humanos e liderança, numa vertente internacional na altura, mas as pessoas eram mesmo a minha paixão. E eu encontrei em Network Marketing esse trabalhar pessoas que tanto queria. Se eu soubesse o que sei hoje, na altura tinha ido estudar psicologia, claramente, que acho que é muito mais a minha cara, mas nada acontece por acaso e teve que ser assim, sem dúvida. E hoje em dia, o que eu faço é o GBR, a minha principal fonte de rendimento e que eu amo muito. Nós contribuímos para não só a literacia financeira das pessoas, portanto, ah, tudo aquilo que é necessário saberem sobre dinheiro, como poupar, como investir, pensar um bocadinho na vida de uma forma diferente, não gastar tudo. Mas muito mais do que isso, na minha opinião, um mindset de sucesso. As pessoas vivem dentro de uma caixinha e não se apercebem. E eu também vivia nessa caixinha e não me apercebia. E quando nós descobrimos que existe muito mais do que isso e que nós somos mesmo só
nem uma formiguinha no meio de todas as oportunidades que existem, é lindo. E então, a nossa comunidade GBR mostra que existe muito mais às pessoas e isso deixa-me muito, muito realizada. Hoje em dia tenho uma grande equipa. Vou ser mãe daqui a uns dias, não sei quantos, mas espero que Se não calhar quando este seja episódio for para o ar, já és mãe, não sabemos. vou ser mãe daqui a uns dias. E sempre ambicionei nesta fase da minha vida poder estar mais tranquila. Portanto, eu vou receber do género de dividendos do trabalho que fiz até agora, das equipas que tenho a trabalhar no terreno, e tenho liberdade claramente acima da média, para fazer aquilo que eu quero, não abdicando do salário, entre aspas, no final do mês. E pronto, e começo a aproximar do meu objetivo, ter mais tempo à minha família, que era aquilo que eu realmente queria. Tenho 29 anos atualmente. Ah, e é isso. Boa. Já estás aqui a responder algumas perguntas, mas está tudo certo. Estás bem, estás Boa. bem. Bom sinal. Próxima pergunta. O que é que tu fazes mesmo? Ok. Pronto, o que é que eu faço mesmo? Inicialmente, quando, pronto, o GBR, a empresa que eu estou atualmente, tem cerca de um ano. Nós fizemos um ano no final de novembro. E como eu disse, nós somos uma comunidade de finanças pessoais e desenvolvimento pessoal de uma forma mais simplificada. Pronto, dentro desta empresa e qualquer empresa, as posições que mais se ganha dinheiro é ser-se comercial, não é? Ou seja, é representar a marca, é levar a ideia ao mercado. Pronto. Ainda agora no Natal estava a comentar precisamente isso com um familiar que é polícia. Ele estava a dizer: Meu Deus, é mesmo verdade, o comercial é mesmo a melhor profissão para se ganhar dinheiro. E é verdade, porque se ganha a comissão, não existe teto, é por produtividade, portanto, as pessoas que são realmente boas a comunicar, a passar a mensagem, a ajudar os outros, não é? Porque vender é ajudar quando nós acreditamos que realmente estamos a contribuir para aquela pessoa. Se nós formos muito bons, também ganhamos muito bem. E então começou por ser muito, muito esse o meu trabalho. No entanto, o network marketing é a parte comercial, mas com uma vertente muito mais gira, que é numa fase inicial tu vendes diretamente, como se fosse porta a porta. Claro que hoje em dia nós temos, ah, felizmente, internet e não precisamos de fazer necessariamente o porta a porta, mas é isso. Mas depois temos a oportunidade de, numa fase, numa segunda fase, liderarmos a nossa equipa e ajudarmos a nossa equipa a fazer exatamente aquilo que nós fizemos. E eu estou exatamente nessa fase, ou seja, eu gosto mais de criar ferramentas, sistemas Eu para também gosto quando tu facilitar. crias ferramentas, por acaso. Fico muito feliz. A minha cabeça está sempre a pensar como é que eu consigo simplificar a vida da minha equipa de forma a eles consigam com o menor esforço possível vender o máximo possível. Sim, porque gosto de ajudar, mas também porque isso se vai traduzir em muito mais rendimentos para mim, para eles e para mim, por consequência que é assim que funciona. Por isso, não só traçar objetivos, fazer planos, fazer chamadas, dar dicas, explicar, porque eu também já passei pelo processo, portanto, passar essa mensagem à minha equipa é o meu foco atualmente. E depois, no futuro, é ter mais líderes que possam fazer aquilo que eu faço e nem sequer ter que fazer isso necessariamente. Pronto. Para além disso. Como o GBR me permite ter bastantes rendimentos, eu também consigo direcionar para investimentos, montantes mais elevados que me permitem depois atingir a liberdade financeira mais cedo. Ou seja, eu poder ter vindo dos meus investimentos dinheiro suficiente para pagar todas as minhas despesas sem ter necessariamente de trabalhar durante o mês. Pronto. Mas é isso, de uma forma simplificada. Se quiserem mais, saber mais, podem me enviar mensagem. Vi a mensagem, mas tem que ser rápido antes que a Clarinha nasça. Sim, eu vou fechar um bocadinho para balanço. Boa. Próxima pergunta. Esta eu adoro esta. Tu e o Renato não discutem? Discutimos, claro que sim. Ahm, Como é óbvio, ou seja, é claro que fases diferentes da relação também têm discussões diferentes e porque eu sinto que numa fase inicial da relação nós discutíamos muito mais que é normal, ou seja, eu vinha de um mundo, o Renato vinha de outro e nós estávamos a tentar que o nosso caminho fosse um único, não é? E até ele perceber que eu valorizava determinadas coisas e que ele tinha que ceder
e eu perceber que ele também valorizava determinadas coisas e que eu tinha que ser em algumas e perceber o Isso que é é, que eu e quero em ser. algumas, isso é um problema. Não, quando se ama, cede-se. Mas sim, eu já tive algum desenvolvimento antes de conhecer o Renato, senão se fosse a minha primeira relação ia ser mais difícil. Mas pronto, uma pessoa cresce. Mas esse período de tempo de adaptação, obviamente, é natural que exista muito mais choque entre as pessoas, não é? Porque se calhar eu faço uma coisa que eu acho que para mim é irrelevante, mas para ele não, e eu não sabia, não é? Então naquele momento eu tenho que, ok, isto é importante para ele, então eu vou fazer isso, não é? E ao contrário, enquanto nós estamos nesta fase é complicado. Então, numa fase inicial da nossa relação, para além de alguns desafios que tínhamos a nível familiar na altura, foi a fase mais difícil da nossa relação, que eu acho que depois também nos uniu muito mais, por causa desses desafios iniciais. Hoje em dia eu sei exatamente, porque nós passamos mesmo muitas, muitas, muitas horas, eu sei exatamente o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que ele dá valor, o que é que ele está a pensar. Só às vezes o olhar, o mexer a boca, Quando o Renato está a mentir. quando ele está a Nós no tentar outro dia enganar, estivemos a jogar um jogo, ou seja, o Renato não mente, mas estávamos a jogar um jogo em que ele tinha que fingir uma cena e a Joana, não dá. tipo, foi logo. É impossível, é impossível. Ou seja, nós já nos conhecemos mesmo muito bem, e ele a mim. Ou seja, ele olha para mim e já sabe. Eu olho para ele, ele não precisa de dizer, é impressionante. Isso é construção de uma relação e isso facilita muitas discussões, não é? Ou seja, deixam de existir tanto porque já não existe isso, porque eu já sei que eu vou magoar, não o magoo, não é? Não sou estúpida e ao contrário, não é? Evito determinadas situações e se eu quero fazer alguma coisa já vou fazer de uma forma diferente para não provocar discussão. Pronto. E mesmo discutir, acho que nós trabalhamos muito mesmo. Eu sei que eu vou puxar outra vez o tema GBR, mas é verdade, nós trabalhamos muito a ambição, mas muito também a gratidão. E discutir, para mim, cada vez faz menos sentido, honestamente, porque nós. Eu acho que foi a primeira vez, deixa-me só interromper-te, que eu estava a pensar sobre isto. Eu acho que foi a primeira vez que alguém disse assim. Nós no início discutíamos muito mais, como é óbvio, mas eu acho que é exatamente o que acontece na maior, ou seja, acontece o contrário com a maior parte das pessoas e dos casais, percebes? Que é no início é tudo muito mais bonito e depois as pessoas discutem muito mais. E eu acho, até gostava que tu tocasses aí num ponto, porque houve uma vez que tu me disseste algo do género. Um casal funciona como uma equipa, o nosso objetivo não é discutir, o nosso objetivo é resolver o problema que temos em conjunto, uma cena assim. Exatamente. E acho que esse ponto é bem importante, trazeres para aqui. Sim, é isso, ou seja, não, não há beleza em cada um ficar para o seu lado e gritar e não há isso e eu odeio isso. Deixa-me muito vazia, deixa-me enjoada, deixa-me mal disposta, não suporto isso cada vez mais. Ou seja, eu sinto que eu mudei muito nos últimos anos e para mim isso não faz sentido. Eu e o Renato, nós não conseguimos estar chateados um com o outro. Simplesmente, se ficarmos um bocadinho sem falar, passado um bocado, alguém vai ceder, ou eu ou ele, e por isso vai acontecer. Mas honestamente eu não me lembro da última discussão que eu tenho tido com ele. Agora, às vezes, por exemplo, o máximo de discussões que nós temos é, sei lá, está tudo a No carro, acontecer. no Yeah, está carro. tudo a acontecer, estamos atrasados, ou não sei o quê, e eu falo mais assertivo, ele fala mais assertivo e fica tensão, pronto. Essas são as discussões que nós às vezes temos quando temos assim coisas para fazer e as coisas não estão a correr como nós estamos à espera e uma pessoa, pronto, descarrega na outra e parece que é o fim do mundo. Não é? Mas não é propriamente um discutir, é em vez de falarmos normal, falamos um bocado mais agressivo, pronto. Mas é assim as únicas discussões que eu me lembro de ter com ele. E, Hum. hum, e acho mesmo que, e agora com bebés e tudo, esqueçam. Não vai acontecer discutir à frente deles. No limite, vamos ali atrás, os dois, e vamos conversar, porque é mesmo muito mau. Eu nunca vi os meus pais discutirem, por exemplo, nunca, 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 nunca. E foi muito importante para mim, para a pessoa que eu sou hoje, enquanto pessoa que está numa relação, ter tido esse exemplo. Então é mesmo muito, muito importante para mim.
Boa. Mas claro que discordamos, claro que temos os nossos momentos, claro que falamos um bocadinho pior, claro que às vezes fica um bocadinho triste com alguma coisa e ele fica um bocadinho triste com outra que eu também faça, mas aquilo que é importante é nós rapidamente percebermos o que, o que é que realmente importa, não é? O que realmente importa no final do dia é o amor. Eu não quero viver sem ele nunca, nenhum dia da minha vida. Não é uma opção, não é? Yeah. Por isso, para mim, é certo que eu quero fazer as pazes com ele, é certo que eu quero que ele me dê um beijo, é certo que eu quero que ele me dê um abraço. Não é uma questão, e o contrário também não é. Portanto, quanto mais cedo nós trabalharmos isso, melhor. Porque às vezes eu sinto que as pessoas, tudo o que tinha para dar discussão, às vezes nós brincamos. Ou seja, por exemplo, digo algumas coisas às vezes mais na brincadeira ou com uma voz mais mimalhinha ou não sei quê, mas que eu podia fazê-lo ao contrário, podia usar aquilo e gerar uma discussão. Yeah. Pronto, é isso. Esse Agora, momento é bem importante. Eu estava a pensar, tipo, está tudo bem, bem ligado. Está tudo bem, bem ligado. claro que é difícil para mim explicar exatamente como é que é. Não. Yeah, eu estava a pensar, é mesmo, eu até estava a pensar, esta pergunta é bem, é bem fixe, mas é mesmo daquelas coisas que só quem convive contigo, e mesmo eu, ou seja, eu sinto que sou das pessoas que passam mais tempo com vocês juntos, percebes? Porque eu às vezes fico em vossa casa e assim, mas mesmo eu acho que não tenho tanta, ou seja, eu tenho mais noção se calhar do que a maior parte das pessoas e mesmo assim há muitas cenas que eu não, pronto, que não estou, mas é isso, é conviver com vocês, é bué giro, ainda agora quando o Renato fez anos. E ele disse no jantar de Natal, foi no jantar, não era jantar de Natal, era jantar na altura do Natal. Nós tivemos jantar de GBR e ele estava a dizer que sentiam uma responsabilidade, no que toca, pronto, a imagem que vocês tinham perante o GBR e as pessoas que vos acompanhavam, e é verdade, ou seja, eu vejo, e já disse isto várias vezes, que eu vejo mesmo a vocês como um exemplo, e lá está, claro que vocês não são perfeitos, tipo, há sempre o próximo patamar, mas a opinião que eu tinha de relações mudou graças à relação da Joana e do Renato. É isto. É. 100%. Se de família, então. E de família, então. E a próxima pergunta é um bocado nesse sentido, bate nesta tecla também do Mas Renato. antes de ir para a próxima pergunta, não sei se é essa ou não, mas a cena que tu falaste da comunicação. E há outra coisa que é, antes de eu falar da comunicação, que é, faz muita confusão. Porque criar uma relação assim dá muito trabalho. Dá-me mesmo muito trabalho, não é? Ou seja, custa. Eu, por exemplo, sendo um bocadinho egoísta e pensando só em mim, eu ter uma pessoa como o Renato, que sabe exatamente o que é que eu quero, o que é que eu preciso, o que é que eu gosto, o que é que eu valorizo em cada segundo da minha vida, é muito doloroso, não é? Para ele realmente entender o que é que eu estou a sentir, ou o que é que eu quero, ou o que é que eu preciso. Eu tive que dizer muitas vezes, esforçar muitas vezes, dar-me muito a conhecer, comunicar muito, para construir aquilo que ele é hoje para mim e que me satisfaz desta maneira, em todos os sentidos. Não é? Ou seja, foi toda uma educação da minha parte e da parte dele também. Portanto, para construir isto dá muito trabalho e faz muita confusão como é que as pessoas, por minutos de prazer, abdicam de relações de anos que custam tanto a ser construídas desta forma, não é? Para quê? Porquê? É... Mas isto era outro assunto. Mas depois a cena da comunicação também. Nós falamos abertamente, por exemplo, nem eu nem ele acreditamos no amor à primeira vista, nem só tenho olhos para ti. Eu sei. É a próxima pergunta, é um bocado nessa Ah, ok. direção. Pronto. Então, Que neste. bate aí porque nós também já falámos sobre isso, que ou seja, já falámos sobre isso e então eu acredito que sei que vai por aí, que é quando é que tu sentiste, quando é que tu sentiste que querias, não era que querias casar com o Renato, mas que era com o Renato que querias passar o resto da tua vida? É assim, eu sempre vivi de uma forma muito intensa, honestamente. Portanto, eu não posso dizer que nunca fui aquela pessoa que se envolvia por envolver. Portanto, eu sempre que tinha algum tipo de relação, o meu objetivo sempre foi esse, ok? Portanto, mesmo nas minhas ex-relações perguntadas, queres casar? Eu dizia que sim, senão eu não estava ali a fazer nada, não é? E eu sei que isto pode não ser bonito, mas é a realidade.
eu encarava as relações e encaro sempre dessa forma. Agora, eh, com o Renato, eu não sei exatamente qual é que foi o momento, mas obviamente Parece que vais contar aquele vídeo do Simon Sinek. eu não sei exatamente qual é que foi o momento, mas obviamente, e tendo em conta aquilo que eu disse, quando nós nos envolvemos a primeira vez, não era só para ser uma vez. Nunca foi. Pelo menos da minha parte. Ele não sei. Pode depois vir cá e dizer. Mas eu falo por mim. Não foi com essa ideia. Mas obviamente ele fez-me sentir de uma forma que eu nunca tinha sentido por ninguém. Ou seja, mesmo o cuidado que ele tem, o quão ele é querido, atencioso, hum, Vá, não é para chorar. o quanto ele me protege, elogia. Parece que encaixa exatamente naquilo que eu preciso a uma pessoa, percebes? Claro que as pessoas são diferentes, dão valores a coisas diferentes, não é? Se calhar eu dou valor a dizer, olha, estás muito bonita, outras pessoas é indiferente, não é? Yeah. Pronto, ao toque, todos somos diferentes, mas ele parecia que desde o início batia certo com tudo aquilo que eu dava valor, digamos assim. Ahm, e então, desde muito cedo que eu pensava nisso. Pronto, e depois também o nosso primeiro ano de relação foi o ano de Covid, então nós começamos a viver juntos muito cedo, porque senão íamos ficar separados. E obviamente que isso fez com que as coisas acelerassem um bocadinho mais e passar 24 sobre 24, também acelerou um bocado esse processo. Pronto, então eu sinto que foi muito por aí. Mas queres que eu explique o que eu ia explicar ou mais ou Yeah. menos? Ok. Yeah, Pronto, sim. aquilo que eu ia explicar há bocado é, nós falamos muito abertamente das coisas e também o facto de nós também confiarmos em nós mesmos. Eu confio em mim próprio, eu tenho autoconfiança. Então, eu e o Renato falamos muito abertamente de eu não acredito que o Renato seja a única pessoa no mundo que eu fosse ser feliz. Percebes? Que eu fosse capaz de casar e ter filhos. Antes, pelo contrário. Eu acredito mesmo que existem muitas que são o meu género e que eu podia escolher, não é? E ele exatamente a mesma coisa. Eu sei exatamente qual é o género de rapariga que ele gosta. Percebes? Se passar uma rapariga na rua, que é o género dele, eu sei que aquela rapariga lhe vai chamar a atenção. Eu sei. E ele também sabe ao contrário. E está tudo bem com isso, porque nós somos seres humanos. Não é? Temos instinto, é perfeitamente normal. Então eu às vezes até brinco e digo, olha, estás daquela, assim, na brincadeira, porque eu estou super confiante e eu sei que o amor, uma relação, o nosso casamento é muito mais do que gostar de olhar, ou achar piada ao físico, ou à cena, estás a entender? É muito mais do que isso. Portanto, nem sequer é um ataque ou uma afronta. Antes, pelo contrário, é giro as pessoas sentirem isso. E é muito giro, e muito importante haver esse autoconhecimento, porque o que acontece a muitas pessoas é aparece uma pessoa, essa pessoa mexeu comigo de alguma maneira, chamou-me assim a atenção, eu senti-me atraída e vou dizer: pronto, se eu me senti atraída é porque eu não gosto de Renato. Está tudo lixado. Vou trocar, vou não sei o quê, não é? Por um lado, é isso, é as pessoas acham que estou a fazer alguma coisa de errado, quando não estão, é perfeitamente normal, não é? Perfeitamente, não me acredito que isso não aconteça com ninguém, isso é impossível, não acredito. E segundo, é muito importante nós também percebermos que não podemos fazer tudo aquilo que nos apetece, não é? Passa um rapaz que é a minha onda, apetece-me saltar em cima e eu vou. Olha, e depois foi. É uma Fui, porque me escolha. apeteceu. Não, é uma escolha todos os dias que eu não vou, que eu vou dizer não a todos os outros rapazes que me iam chamar a atenção e eu vou dizer assim ao meu marido todos os dias da nossa vida. E não fica mais fácil, antes pelo contrário. Nós vamos ter filhos e tenho a certeza que a nossa relação não vai ser tão um para o outro. Porque há um ser. A atenção vai ter que ser muito mais dividida, não é? Yeah. Portanto, as coisas não vão ser fáceis. Nós vamos ter perdas de familiares, vamos ter doenças, vamos ter N coisas, não é? As coisas não vão ser mais fáceis. Portanto, ter consciência disso e saber que é uma escolha todos os dias, eu dizer não a todas essas tentações e continuar a dizer não, mesmo que apeteça, independentemente de coisa estar torta ou tensa ou quer que seja, ou não estar a ser incrível como era antes, e eu dizer sim ao meu marido.
e resolver as coisas com ele e dizer como é que nós podemos tirar um tempinho para nós, como é que nós podemos aquecer aqui a cena, como é que nós podemos ir buscar coisas diferentes, trabalharmos em nós e continuarmos a trabalhar na nossa relação, porque é literalmente isso, né? Yeah. É uma construção. E as pessoas acham que é fácil, acham que tem que ser óbvio, tem que ser 100% sentido, tem que ser. Não, É uma não tem. escolha. Yeah. Percebes? Mesmo, por exemplo, estou um bocado mais irritada, não me apetece dar-lhe um beijo, vou-lhe dar um beijo. Ah, não gostei de uma coisa que ele fez. Ok, estamos assim meio coisa, não me apetece dizer amo-te muito, mas eu vou fazer. Olha, não me apetece fazer amor, fazes na mesma, meu. É o que é. Estás a entender? Porque é importante para a outra pessoa. Percebes? E às vezes as pessoas têm que lhes apetecer. Não, não tem. Numa relação não tem, não é? Yeah. Yeah. No final Eu- do dia é o longo prazo, é aquilo que vocês querem juntos. Claro, claro que sim. Claro que sim. Como é óbvio. Como é óbvio. Yeah. Pronto, e nós falamos muito sobre isto. Muito. E acho que isso é super importante, abrir essa abertura. Agora, claro, não é fácil. Yeah. Imagina, ele virar-se a mim e dizer assim: "Ai, aquela rapariga chamou-me a atenção, mexeu comigo." Quem é que consegue, tipo, aguentar isto, não é? Yeah. Pronto, nós brincamos que, claro, que isso estou a dizer isto, mas não acontece. Mas na prática, nós já comentamos isso, obviamente, mas não é todos os dias, olha, mexeu comigo, tipo, não é isso. Mas, mas é normal, é perfeitamente normal. Yeah. Boa. Olha, este tema estava a pensar, dava 30 episódios, era isso que eu estava a pensar. Mas pronto, temos outras perguntas. É. Próxima pergunta: porquê é que nunca morarias com a Babita? É, eu já disse isso em vários lives. É assim, ela está muito, muito melhor. Ela, eu, né? Obrigada. Eu estou a falar para as pessoas sobre ti. Não, tu estás muito melhor, sem dúvida. Eu, quando te conheci, a Rita era o oposto de mim. Eu sou bem obcecada com limpezas e arrumações e tenho que estar tudo no sítio. Se não estiver Não, aqui. tu eras obcecada com o pó, é tipo com o grão do pó, está bem? Esse era o Isso teu é, nível. olha, uma das razões que eu amo muito o João Renato é porque ele tem exatamente atenção às coisas que mexem comigo. Ou seja, ele sabe que aquela toalha, se ficar assim, vai mexer comigo. Então ele põe direitinho exatamente como eu gosto. Portanto, É amor, malta. é. Então não dava, porque a Babita Fónix deixava as meias espalhadas, tudo fora de sítio, o casaco quando calhasse, pronto. E para mim, não, se calhar para outra pessoa era perfeitamente normal, mas para mim, que sou o oposto, eu pensava, se nós vivêssemos juntas, nós éramos as maiores inimigas, porque eu estava a passar 100% do tempo com ela e sempre aos berros, tenho a certeza, portanto a coisa não ia resultar. Ainda assim. Ainda assim, hoje em dia, mesmo tu estando muito diferente, eu não viveria nem com a Babita, nem com a pessoa nenhuma na realidade que não fosse o meu marido e os meus filhos. Eu vou explicar porquê. Porque se eu construí a relação que construí, que me deu muito trabalho, eu não vou construir de um dia para o outro com outra pessoa aleatória, seja minha amiga, minha familiar ou outra coisa qualquer. Tem cada macaco no seu galho. Exato, e eu acho que lá está, a minha família, das minhas quatro paredes para dentro, é sagrado, independentemente de haver outras pessoas que são muito importantes. A não ser que haja, e isto é uma exceção, é se algum familiar meu precisar de cuidados de saúde, eu vou fazer questão de tê-lo em minha casa, numa divisão própria, com todos os cuidados e mais alguns. E vou sacrificar essa minha santidade, a minha sagrada família, obviamente. Portanto, seja os meus avós, a minha tia-avó, os meus sogros, os meus pais, seja quem for, ahm, eu vou receber em minha casa, eu vou cuidar deles, nesse Hum, sentido. Mas é por necessidade de saúde, não é? É yeah. porque precisam dos meus cuidados como já cuidaram de mim, não é? Ou dos meus. Portanto, isso é completamente diferente. Agora, ter uma terceira pessoa, só porque sim, metida numa casa, pá, um dia está-se bem. Mais do que isso, é a nossa rotina, são a nossa intimidade, é o nosso amor, são os nossos miminhos, é a nossa cena. Não vai acontecer. Só o Tony. O Tony é o gato da Joana. Que nem sei como é que não apareceu aí ainda. Está aqui a dormir. Ele adormeceu aqui ao meu lado. Gatos são bem estranhos. Tipo, do nada adormeceu, há bocado estava super on. Próxima pergunta.
Espera, perdi-me. Se não fizesses o GBR, farias o quê? Olha, provavelmente numa fase inicial ia para outro país, uns anos trabalhar, 5 ou 10 anos, ganhar muito dinheiro e depois voltava para Portugal. Eu digo muitas vezes, eu acho, porque eu tenho alguns colegas meus que trabalham na BMW em Munique e eu gosto mesmo muito daquela fábrica da BM, honestamente. É muita gira. E depois a loja, a malta compra os BMs e tem tipo, como se fosse um corredor, mas transparente, em vidro, que toda a gente vê tipo o carro a descer. É todo um show-off. É bem engraçado. As pessoas só compram ali só para aquilo. Mas pronto, é tudo muito lindo. Mas mais lindo que isso é que eles ganham mais de 10 mil euros por mês, por ano. Então, o que muita gente fazia era, trabalhava lá uns anos e juntava e comprava apartamentos cá, ou outro tipo de investimentos, e depois voltava, e depois tinha um ou outro negócio, mas estavam tranquilos. E então eu aos 20, 21 teria feito isso se eu não tivesse feito mais nada e projetava entre os 30 e os 35 voltar. Não, mas imagina, ou seja, a pergunta é, se não fosse o GBR, imagina que o GBR não existia, tu achas que terias seguido por esse caminho? Que caminho? Por esse outro que estavas a dizer agora, de ir para a BMW em Munique? Sim, sim, acho mesmo. Ok, ok. Não sabia esta resposta. Muito bem. Se Próxima me pergunta. aceitassem, não é? Eu ia me candidatar, mas eu acredito que eu conseguia. Tem lá muita gente da FEP a trabalhar. Yeah, não sabia. Acho que não conheço ninguém. Se calhar conheço de pessoas que tu conheces também, mas não estou a ver quem. É. Mas pronto. Próxima pergunta. Até porque estamos no time. Ah, Ups. yeah. Pareces sempre forte e decidida. Acredito que não sejas sempre assim. Tens algum medo? Claro que tenho. Claro que tenho. E não, não sou sempre forte. Mas eu escolho as pessoas a quem mostra a minha fragilidade. Isso sim. E os meus medos e quando choro e tudo. Pronto, não o faço em qualquer sítio, nem com qualquer pessoa. Nem me queixo com. E eu acho que isto também é um ponto importante, não é? Há pessoas que estão sempre a queixar, queixar para a equipa, queixar para a família, queixar para isto. Eu, para a maior parte das pessoas, ainda hoje a minha mãe disse: Joana, precisas de ajuda em alguma coisa aí em casa? Já sei que tu estás sempre forte e que nunca precisas de nada. Pronto, mas eu escolho as pessoas a quem peço ajuda, a quem mostro fragilidade claramente. É isso, mas como é óbvio, até engravidar, o meu maior medo era não conseguir engravidar. Pronto, acho que já passei esse, já Nota-se que tive a estás bem prova. grávida. Por isso. Não sei se já repararam, mas. Sim, eu tinha muito medo de não conseguir ser mãe. Claro que eu sei que hoje em dia existem N soluções, etc., mas eu sabia que eu não iria ser, ou pelo menos não estava capacitada para ser forte o suficiente para lidar com isso. Pronto, eu sabia perfeitamente. Então eu tinha muito esse medo. Mas aconteceu muito rápido, por isso ainda bem. Yeah, muito rápido mesmo. Foi a prova do universo, senão eu ia começar a estressar. E isso Yeah. não ajuda, mas sim, como é óbvio, hum, eu também tenho medo de desiludir as pessoas que eu mais amo, dou muito valor à opinião das pessoas que eu gosto muito. Para mim, por exemplo, a opinião da Babita sobre mim importa, aí não tenho vergonha nenhuma de dizer, e as outras pessoas são próximas a mim, portanto, esse receio de desiludir, de não poder não estar à altura. Sabe, tenho muitos medos. Tenho medo de aranhas, Credo. Que estupidez. Sempre que eu vejo uma aranha, lembro-me de ti. tenho medo de aranhas, ahm, sei lá, não sei, mas tenho muitos medos e também choro muitas vezes. Agora choras mais, estás mais emocionado. Bem, última Sim, mas pergunta. eu acho que sou aquela pessoa que fogo, eu consigo estar de manhã super triste por algum motivo e à tarde estava bem contente e já ultrapassei, já lidei, já encontrei solução, já foi. Ou seja, nunca fui aquela pessoa de ficar, eu lembro mesmo quando era mais nova, agarrava uma almofada como se alguém tivesse morrido, chorava, 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 chorava. Passado uma hora ou duas, já estava tudo bem. Ou seja, eu nunca fui, ou seja, vivo, é aquilo que eu estava a dizer, eu vivo com muita Intensamente. intensidade. É, seja o bom, seja o mau, mas Yeah. também passa rápido, o bom e o mau. É bem engraçado. É. Boa. Próxima pergunta e última. O que é que tu dirias a uma mulher que quer ser mãe no futuro? Olha, essa é fácil, super fácil, que é cava o poço antes de ter sede, porque todas as mães que eu falo, todas,
E claro que independentemente, que depende se estão cá em Portugal ou noutro país, porque têm mais licença ou menos licença, mas independentemente disso, todas me falam da mesma coisa, todas, que é, eu vou ter que deixar o meu filho numa creche e eu não quero, preciso encontrar uma solução. E começam a ver negócios online, a fazer coisas para vender para fora, começam a reinventar, a cozinhar, a tentar fazer cenas para não terem que voltar ao trabalho. Pronto. Ou têm outro filho logo a seguir, para não ter que voltar ao trabalho. Aquela rotina. Isso é bué da mal. Ah, e eu vejo isso muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Por isso, alguém que queira ser mãe tem a opção de, ou dá tudo para criares alguma liberdade antes de seres mãe. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É cria alguma coisa, cria algum sistema que te permita ter alguma liberdade de escolha. Ou seja, se quiseres voltar para o trabalho, porque também precisas para a tua sanidade mental, ou porque, whatever, não sei, acontece também, mas que seja por uma opção tua e não porque tens que ir, porque tens que pagar as contas. Ahm, É esse o meu maior conselho. E claro que isso não se cria de um ano para o outro. Quer dizer, há pessoas que fazem, não é? Como é óbvio que são muito boas. Mas para o comum dos mortais demora alguns anos. Por isso, preparar isso com o máximo de antecedência é fundamental. Porque nós depois vamos querer, eu não sei, ainda não delos, não sei o que é ter um filho, ahm, mas acredito que eu não a quero largar. Muito menos com 4 meses ou 5. Muito, muito. Yeah, yeah. 4 meses é mesmo bem pequeno. Eu acho que é aos 5. Quer dizer, se dividir Mas com o sim, pai, still. 1 ano é bem pequeno. yeah, 12 meses, é bem pequeno. Não iria querer. Yeah. Yeah, é isso. Bora lá. Acabar no poço antes de ter cedo. É isso. Obrigada por teres vindo. Ora, essa foi muito giro. Gostei muito. Obrigada pelas perguntas. Ora é essa. Na verdade havia mais perguntas, não tivemos tempo de fazer todas, mas mais oportunidades surgirão. Então agora quando fores mãe, a malta vai querer saber várias cenas. Não sei quando é que vamos gravar o episódio, mas vai ser engraçado. É, vai dar fogo também. Vai dar. Tem que haver uma hora que ela esteja a dormir. Para uma pessoa trabalhar um bocadinho. Meia Trabalhar é hora, praxe. basta meia hora. Meia hora, basta meia hora. Então ela pode Mas, aparecer assim, ei, cheguei. também, também. Não, e esta é a nossa edição 98 98. e nós vamos ter uma edição muito especial, ahm, que é a edição 100 das Vostok. Yes. Por Bora isso lá. vamos anunciar em breve qual é a nossa edição 100. Já Oh vou. yes. Beijinho grande e vemo-nos para o próximo ano. É verdade! Até para o ano, malta. Até bom, malta. Grande Beijinho. beijinho. Tchau, tchau.